13, 14. Josué, capítulo de número 10, versos 14, 13, 14. Vamos ler juntos? Essa é atualizada, né? Muito bom. Vamos lá. 13, 14. 1, 2, 3. E o sol... Quatorze. Será que você pode repetir a partir daqui? Tendo o Senhor assim, certo? 1, 2, 3. Amém? Se puder escrever o tema, que nem foi escrito ontem: se Deus existe, tudo é possível. Você pode repetir comigo? Se Deus existe, tudo é possível. Nós estamos falando de Josué. E Josué foi o homem responsável por substituir Moisés e conquistar a terra prometida. Josué, ele já tinha conquistado a cidade de Jericó, a cidade de Ai, algumas cidades na entrada da terra, na altura do Rio Jordão. Agora o Josué se desloca para o centro-sul de Canaã e ele vai marchar em direção à parte mais importante da terra de Canaã, a capital. Ontem nós vemos que um povo chamado Gibeonitas, no capítulo 9, eles enganam Josué. Eles são inimigos, eles são vizinhos, mas eles chegam com a roupa surrada, com o jumento cansado, eles chegam com o alimento apodrecido, e eles dizem a Josué: Josué, nós somos de uma terra de longe, nós viemos de muito longe, nós queremos fazer paz com vocês, porque nós ouvimos falar das grandezas que Deus tem feito através de Josué. E Josué, o texto diz, não consultou a Deus nem os anciões, e fizeram aliança, fizeram paz com os gibeonitas. 3 dias depois nós sabemos que Josué descobriu a mentira, a farsa. E qual foi o posicionamento de Josué? O povo começou a apontar a Josué e os anciões assim: vocês fizeram aliança com o inimigo. O homem de Deus, o homem que é justo, o homem que é íntegro, está sendo acusado pelo povo. E agora, Josué, o que você vai fazer? Josué diz o seguinte: nós não vamos quebrar a aliança que nós fizemos, nós vamos manter a aliança, ninguém vai tocar nos gibeonitas, apesar de nós formos enganados, mas eles se transformarão de nossos servos, eles serão carregadores de água e rachadores de lenha. E acontece que Gibeão era uma cidade muito importante de Canaã. Diz capítulo 10, versículo 2, que Gibeão era uma cidade grande, que tinha muitos homens valentes. E alguns reis, ouvindo falar que os gibeonitas tinham feito aliança com Israel,
eles temeram. Veja o verso de número 1, por favor. 10:1. Tendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvindo que Josué tomara Ai e havia destruído totalmente, feito de Ai e ao seu rei como fizera de Jericó, e o seu rei, que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas, estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram... Então o rei Adonisedeque, que é o rei de Jerusalém, quando ele ouviu falar que os gibeonitas tinham feito aliança com Israel, ele temeu muito, a ponto de uma cidade como Gibeão, uma cidade grande, uma cidade de homens valentes, pastora Ruth, chegar à conclusão seguinte: nós não conseguimos ir contra Israel e o seu Deus. Então Adonisedeque, ele reúne uma coligação de 5 reis para ir contra Israel. Veja no verso 3, por favor. Nós vemos esses reis. O primeiro rei, Adonisedeque, rei de Jerusalém. Orão, rei de Esbom. Pirã, rei de Jarmute. Jafia, rei de Laquis. Derbi, rei de Eclon. E esses 5 reinos tinham como propósito destruir, tomar de volta Gibeão e destruir Israel, o povo de Deus. Veja o verso número 5. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus: o rei de Jerusalém, o rei de Esbom, o rei de Jamute, o rei de Laquis, o rei de Eclon. Eles e todas as suas tropas se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra... Agora veja o verso número 6. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos, ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Veja o verso número 7. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra, com ele todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: não temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Eu pergunto a você: Josué tinha motivo para temer? Sim ou não? Certeza? Israel era um. Adonisedeque reuniu 5 reinos. Você ia temer, sim ou não? Honestamente. 5 contra 1. Se 1 contra 1 já é difícil, um reino contra um reino já é complicado, imagina 5. Mas a palavra de Deus a Josué foi: não os temas, porque nas tuas mãos entreguei, nenhum deles poderá resistir. Irmãos, eu pergunto a você: esta guerra era de Israel, sim ou não? Eu quero ouvir uma voz unânime. Esta guerra era de Israel, sim ou não? Não. De quem era essa guerra? Não. Do Gibeão. Adonisedeque foi pelejar contra quem? Contra Gibeão. Quem eram os gibeonitas? Os heveus, os cananeus, os moradores daquela terra. Nós aprendemos isso ontem. Esta guerra era de quem? Dos gibeonitas. E o que os gibeonitas falam a Josué? Verso 6. Não retire as tuas mãos dos seus servos. Presta atenção, irmãos. Os gibeonitas enganaram o povo de Deus. Os gibeonitas, pastora Ruth, é um povo mentiroso, contador de história. Sabe aquele povo que finge ser uma coisa e é outra? Esse é os gibeonitas.
Sabe aquele povo que chega de sapatinho de lã, que é sutil? Os gibeonitas são politeístas, idólatras, são prostitutos, são beberrões. Os gibeonitas é tudo que não presta. Porém, Israel não consultou a Deus e fez aliança em nome de Deus com esse povo. E o que Deus diz para os rachadores de lenha, para os carregadores de água? Vai, Josué, não temas, porque eu entreguei todos eles em tuas mãos e ninguém poderá resistir. Gente, sabe o que é isso? É graça. Porque Deus está dando o aval dele para proteger os heveus. Israel precisava ir à batalha porque havia feito uma aliança em nome de Deus. E veja como Deus leva a sério as alianças que nós fazemos no nome dele, a ponto de dar a bênção e o aval e dizer: vai e protege os gibeonitas, porque eu entreguei os 5 reinos em tuas mãos. Agora continue comigo, verso 9. Josué lhe sobreveio como? Porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. Presta atenção, Gilgal até a cidade de Gibeão era 32 quilômetros. Quando Deus disse assim: vai, porque eu entreguei nas tuas mãos, sabe o que Josué fez? Prontamente foi. Ele atravessou, pastor, 32 quilômetros, aproximadamente 3 dias. Quando ele ouviu, quando ele recebeu a mensagem, quando ele ouviu a voz de Deus, ele saiu de repente, ele chegou rápido para socorrer os gibeonitas. Agora veja o verso de número 10. O Senhor os conturbou diante de Israel. Quem conturbou os soldados dos 5 reinos? O Senhor. De alguma forma, Deus, ele amedrontou o espírito dos soldados. Eles ficaram com medo. Talvez eles não esperavam de uma forma tão repentina, tão rápida, Josué chegar. E Josué chegou, o texto diz, e os feriu com grande matança em Gibeão, e foi perseguido pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Agora presta atenção, o que o texto diz? Que o Senhor os conturbou, que o Senhor os feriu, que o Senhor os perseguiu. Literalmente, quem foi que matou os gibeonitas? Os inimigos dos 5 reinos. Literalmente, quem foi? Literalmente, literal. Os soldados. Deus desceu do céu com espada e matou os inimigos, sim ou não? Literalmente, quem matou os inimigos? Mas o escritor atribui a vitória a quem? O escritor diz: o Senhor os conturbou, o Senhor os feriu e o Senhor os perseguiu. Deus está dizendo: vocês só vencem por causa de mim. O escritor está atribuindo a vitória a Deus. Agora preste atenção nisso. Verso de número 11, eu estou sendo um pouco rápido. Sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon fez do Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos. Após a chegada repentina de Israel, os que sobraram vivos fugiram. Os que fugiram, Deus fez cair do céu granizo, pedra, e as pedras mataram aqueles homens. E mais uma vez, se você notar,
o escritor deixa claro para nós: mais foram os que morreram por pedras do que pelo fio da... O que Deus está nos ensinando é que a vitória provém dele. Israel vencia porque Deus pelejava por Israel. Às vezes nós queremos tomar o lugar de Deus. Às vezes nós queremos nos colocar à frente por causa do nosso intelecto, da nossa sabedoria, por causa do nosso dinheiro, e nós queremos levar a glória, mas a glória, Deus, Ele não divide absolutamente com ninguém. Com ninguém. Agora notem, por favor, verso 12. Então falou o Senhor no dia que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Preste atenção, e eu quero que você entenda isso aqui, porque nós vamos parar aqui. Israel chegou repentino, matou alguns homens, o povo fugiu, caiu pedra do céu, matou o restante, porém não mataram todos os inimigos, porque eram muitos. E Josué estava perseguindo seus inimigos, e Josué fez uma coisa inusitada, uma coisa que eu acho que nem o crente mais espiritual entre nós pediria a Deus. Porque se os inimigos eles voltam para as cidades, eles se organizam, eles atacam novamente e fica complicado. Então Josué se levanta, o texto diz, e falou ao Senhor, e conjecturando o verso 2, ele diz assim: Senhor, eu preciso de mais umas 12 horas. Claro, porque estava entardecendo, o sol estava se pondo, e ele diz assim: Senhor, eu preciso de claridade para derrotar os meus. Josué, ele está pedindo algo inédito, algo que nunca ninguém pediu. Josué se levantou diante da congregação e fez uma coisa que poucos homens na Bíblia tiveram coragem para fazer. Você imagina a cena, pastora Ruth, de Josué perseguindo os inimigos, e de repente ele fala: para tudo, sol, detente em Gibeão, e lua, detente em Aijalon. Você tem noção da coragem desse homem? A confiança que ele tinha em Deus, porque se o sol não parasse, se a lua não parasse, os primeiros a se levantar era o exército dizer: mas rapaz, tu falou e nada aconteceu. Mas ele diz: em nome do Senhor dos exércitos, para tudo. Irmãos, esse é o terceiro milagre registrado no livro de Josué. O primeiro foi a abertura do Jordão, o segundo foi as muralhas de Jericó ruir, e o terceiro foi, numa linguagem popular nossa, o sol e a lua pararem. Agora presta atenção no verso de número 13: o sol se deteve e a lua parou, e até que o povo se vingou dos seus. Numa linguagem nossa leiga, Deus, ele segurou todo o universo para Josué vencer uma guerra. Deus ouviu a oração de um homem que pediu algo inédito, algo que nunca ninguém pediu. E Deus, ele segurou o universo por quase um dia todo para um homem ter vitória diante dos seus inimigos. Aí alguém pode dizer assim: isso não é possível.
Porque o universo, vocês que sabem mais do que eu, vocês sabem que o universo é regido por leis naturais, e essas leis elas são precisas, movimentos muito sincronizados. Ou seja, para tudo isso parar, haveria o quê? Uma explosão, gente. Se todo o universo parasse. Agora a pergunta é: você crê que Deus existe? Sim ou não? Sim ou não? Então, se Deus existe, então tudo é possível. Eu pergunto, qual o problema de Deus segurar o universo? Ele mesmo criou, Ele trouxe à existência todas as coisas pela palavra do seu poder. Do nada Ele criou tudo. O que tem de mais Ele segurar o universo que Ele mesmo criou? A pergunta é: quem é o seu Deus? Você conhece o seu Deus? Cecília, quando você dobra o joelho lá na sua casa ou aqui mesmo na igreja, você sabe a quem, Vitória, Maria Eduarda, você está se dirigindo? Você tem noção, pastora Ruth, Rafael, Vinícius, todos aqui que estão aqui? Adilson, você entende que quando você dobra o joelho, você está se dirigindo ao Deus Todo-Poderoso? Quando Isaías parou para pensar nisso, talvez até numa linguagem poética, no capítulo 40, ele diz o seguinte: o meu Deus, Ele coloca os oceanos na concha de suas mãos. Agora, irmãos, você sabe qual o tamanho do oceano? Pensa no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, no Jônico, no Egeu, tem mais? No Pacífico. Pense em todos esses mares, pense em todos os rios que existem no nosso planeta. Deus, Ele pega essas águas na concha das suas mãos. Isaías, quando pensou nisso, ele disse: o meu Deus, Ele pesa o pó da terra em balança de precisão. Pegue todos os montes, pastora Ruth, todos os vales, toda a areia, todo o pó da terra. E o profeta está dizendo: Deus, Ele pega tudo isso e Ele pesa os montes, o pó da terra em balança de precisão. Isaías escreveu que Deus, Ele mede os céus a palmos. Isaías disse que Ele não somente criou todas as estrelas, mas Ele criou, e por Ele ser forte em força, grande em poder, quando Ele chama, todas as estrelas batem continência para Ele. Isaías diz no capítulo 40 que Deus, Ele olha para os poderosos da terra. E você imagina aí, irmãos, as grandes potências hoje: Estados Unidos, China, Rússia. Isaías diz que Deus olha para esses homens e considera nada. Isaías diz que Deus olha para as grandes nações e considera como um pingo que cai num balde, como nada, como nada. Esse é o nosso Deus. Você tem noção que quando você dobra o joelho, você está diante desse Deus? Você lembra do patriarca Jó? E um dia só, sendo o homem mais rico, foi à falência. Sendo um homem de 10 filhos, enterrou 10 filhos. Sendo um homem de boa saúde, ficou doente. Sendo um homem de alguns amigos, não teve mais amigos, porque os amigos o acusaram de ser adúltero, de ser ladrão. Tendo um casamento aparentemente bom, a sua mulher olha para ele naquela situação e diz assim: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Em outras palavras, Jó, tu ainda conservas a tua integridade, morre, homem, mas morre logo. Sabe o que Jó fez? O que eu e você faríamos? Ajoelhamos, oramos. Jó levantou 16 vezes. Por quê? Por quê? Por que me sobreveio esse sofrimento?
O nosso problema é que nós queremos exigir, Sérgio, de Deus. Senhor, por que o Senhor me fez nascer? Senhor, por que eu nasci? Por que tinha leite no seio da minha mãe? Por que eu estou vivo? Por que eu passei por tudo isso? Jó levantou 34 queixas para Deus. E sabe o que Deus fez para Jó? Um tremendo e um absoluto silêncio. Deus fechou o céu e fez shhh. E Jó brigando com Deus, e Jó reclamando com Deus, e Jó se queixando com Deus. Deus, por que eu sofro? Se eu estivesse diante de um julgamento, eu me apresentaria. E Deus ficou em silêncio. A Bíblia diz que quando Jó calou, Deus aparece. Quando eu e você fala, quando eu e você se queixa, quando eu e você questiona, Deus não fala, irmãos. Mas quando a gente se cala, Deus fala. E Deus falou o quê? Oh, coitado do meu filho Jó, tá sofrendo, né, filho? Não. Sabe como é que Deus aparece para Jó? A palavra que Deus diz a Jó, a primeira palavra é: Jó, cinge os teus lombos como homem, porque eu descerei para falar contigo. Eu te perguntarei, e tu, se souberes, responderá. Deus não respondeu nenhuma das 34 queixas. Deus não respondeu nenhum dos 16 porquê. Deus fez 70 perguntas para Jó, 70 perguntas retóricas, Rafael, que não se tem resposta, do tipo: ô Jó, onde você estava quando eu fundei a terra? Sabe o que Jó fez? Nada. Ô Jó, onde você estava quando eu coloquei limites nos oceanos? Eu disse, só até aqui, daqui para cá não. Ô Jó, onde você estava quando os anjos cantavam o meu nome? Ô Jó, me responde, Jó. Diga aí. Sabe o que Jó fez? Murchou e não teve resposta. E aí Jó vai ter uma experiência com Deus, e ele vai escrever o capítulo 42 dizendo: bem sei eu que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados, e Ele tudo pode. Irmãos, você entende que você está na presença de um Deus Todo-Poderoso? Você entende que Deus, Ele habita no mais alto trono, mas Ele habita dentro de você, com quebrantado de coração? E você pode perguntar assim: tá bom, qual é o tamanho desse céu que Deus, Ele mediu a palmos? Ou melhor, qual o tamanho do universo? Qual o tamanho do universo? Pergunte a alguém da área, a um astrônomo, qual o tamanho do universo? E se ele for honesto, ele vai dizer: eu não sei. Mas ele não é infinito. O universo não é infinito, porque infinitude é um atributo exclusivo de... Acabou. A criatura não pode ser maior que o... É lei. Mas estima-se que o universo tem 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Sabe o que isso significa? Que se você quiser ir de uma extremidade a outra do universo na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria em média 93 bilhões de anos. É grande ou não é? Cabe na sua mente aí? Entendeu o tamanho do universo? Sim ou não? Pois é, o nosso Deus, Ele criou o universo. O nosso Deus é maior do que o universo. O nosso Deus pode apontar o dedo para cada centímetro do universo e assim: é meu, foi eu que criei, foi eu que estabeleci leis que governam isso aqui.
Esse é o nosso Deus. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem, ele não vai saber dizer. Mas se sabe que existem mais estrelas, existem mais grãos de areia, existem mais estrelas no firmamento do que grãos de areias em todos os desertos e terra do nosso planeta. Gente, vocês já pegaram um bocado de areia e colocaram talvez num vidro assim, e já tentaram contar grão de areia? Alguém tem paciência para isso? E os estudiosos, isso é ciência, eles afirmam que existem mais estrelas lá nas galáxias do que grão de areia em todo o planeta Terra. Aí Isaías nos revela que Deus, Ele não só criou, mas Ele chama cada uma das suas estrelas pelo seu, e por Ele ser grande em força e forte em poder, nenhuma delas pode faltar. Esse é o nosso Deus. Quando nós ajoelhamos, quando nós oramos, quando nós entoamos cânticos, nós estamos entoando cânticos para esse Deus. Às vezes a gente fica tão ansioso, com tanto medo, com tanta preocupação, irmãos. Deus, Ele está no trono. O que é o seu problema diante de um Deus tão grande? O que é o seu problema diante da soberania dEle, irmão? Ele tudo pode e nenhum dos seus pensamentos podem ser frustrados. Se Deus existe, então tudo é possível. Deus, Ele pode chegar no morto que está há 4 dias sepultado e dizer: Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Lázaro, saia para fora, e o morto sair. Nós estamos diante de um Deus que é todo poderoso. E fazendo uma aplicação, porque eu já estou terminando, e às vezes nós chegamos na igreja tristes, cabisbaixos, ansiosos, com medo. Irmãos, tem como a gente entender quem é Deus e ter esse sentimento? Eu acho que a cura da ansiedade, pastora Ruth, é a gente entender o quão grande é o nosso Deus. Se você entender isso, Rafael, você jamais ficará ansioso na sua vida. Quando algo te preocupar, quando algo lhe tirar o sono, a fome, as forças, as energias, diga: o meu Deus, Ele é poderoso, e Ele é maior do que a circunstância, Ele é maior do que a adversidade, Ele é maior. E por que nós andamos ansiosos? Eu vi uma pesquisa recentemente, essa semana, de o que mais tem deixado os brasileiros ansiosos são o quê? Dívidas. Eu tenho certeza que muitos aqui, às vezes parece que a gente é atacado por uma confederação de reis dos amorreus. Vem 5 de uma vez só. E a gente é bombardeado. Eu sei que tem muita gente aqui que está pela misericórdia. Tem alguém aqui que não tem problema para a gente transferir alguns? Todo mundo aqui tem uma crise, sim ou não? Tem um pedido? Tem a sua necessidade? Mas Deus, Ele está no controle. Ele não falha. Quem sabe Ele está permitindo você passar por isso para você ter uma experiência com Ele. Quem sabe Deus está permitindo isso para que você conheça Ele como Ele é de fato. Eu pergunto a você: existe maior escola do que o sofrimento? Quando é que nós aprendemos? Quando nós estamos, como a pastora Ruth diz,
comendo pizza e tomando Coca-Cola. Não. A gente aprende nos momentos de dores, de dificuldade. É no momento de dor que Deus se revela e você conhece quem realmente Ele é. Ô irmão, é no momento de dificuldade. E eu acho isso interessante, porque olhando para o profeta Elias, quando ele foi para Sarepta, e lá na casa da viúva só tinha um bocado de farinha e um punhado de azeite. A mulher disse assim, a mulher falou: eu vou comer com o meu filho e vou morrer. Aí Elias pega e falou assim: olha, faz o seguinte, faz primeiro para mim e depois para vocês. E depois faz o seguinte, vai aos vizinhos aí, pede o quê? Vasilha emprestada, porque o milagre vai acontecer aqui. A Bíblia diz que a farinha não acabou e nem o azeite se secou. Houve o milagre da multiplicação todos os dias na cozinha da viúva. Deus proveu o alimento para o seu povo. Nós precisamos conhecer a Deus, irmãos. Nós precisamos saber que Deus, Ele tem cuidado de nós. Que Deus, Ele tem sido o Jeová Jirê, o Deus que provê. Irmãos, para e pensa comigo. Nós estamos em que dia? 12 de dezembro. O ano está se acabando. Nós passamos por uma das maiores crises que o mundo já... Eu pergunto a você, você tem bênção para contar? Sim ou não? E a gente está reclamando de quê? A maior pandemia que o mundo já viu, passou, e você está vivo, está até engordando, está reclamando de quê? Gente morreu a roldão, né? E você está vivo. Alguém aqui dentro ficou internado com Covid? Levanta a mão se alguém ficou. Você está reclamando de quê, irmão? Será que Deus não tem cuidado do seu povo? Será que Deus não tem livrado? Eu sei que você passou dificuldade, porque nós também. De hora que a gente queria comer uma carninha de boi, dinheiro não dava. Compra coxa de frango. Se o dinheiro não dá para coxa de frango, compra ovo. Mas você comeu, não comeu? Deus tem cuidado do seu povo. E o Deus que tem cuidado até hoje, será que Ele vai desamparar amanhã ou depois? Será que Deus vai envergonhar você na presença dos homens? Você crê que Deus pode prover o milagre? Você crê que Deus pode enviar da onde você menos espera? Às vezes nós fazemos confiança no homem, dizemos, dali vem o meu socorro, dali vem o meu resgate. Aí Deus fala, não vai vir dali. O homem fecha o coração. E foi Deus que fechou. E Deus está dizendo assim, você vai aprender a depender de mim. De mim, eu vou prover. Não o homem, mas eu vou prover. Se você parar para pensar, quem é os gibeonitas nessa história? Somos eu e você. Você é descendente de Abraão? Alguém aqui é descendente de Abraão? Na carne? Alguém aqui é judeu? Não. Os gibeonitas eram gentios. Quem é que gostava de contar a história quando não era crente aí? Mentiroso, mentirosa.
beberrão, prostituto, não é? Quem são os gibeonitas nessa história? Eu e você. E olha a graça de Deus se manifestando. Porque Deus nos fez uma aliança. E Deus mandando socorro para socorrer rachadores de lenha e carregadores de água. Deus manifestando a sua graça no Antigo Testamento, Deus honrando a aliança, Deus protegendo aquele que não merecia proteção. Eu já estou finalizando, versos número 14. Não houve um dia semelhante a estes, nem antes e nem depois, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Eu queria orar com você. Não basta só discursos, não é verdade? É preciso poder. Quem precisa de um grande milagre, de uma grande resposta, irmãos? Agora deixa eu fazer outra pergunta. Quem tem fé que vai receber? Então, se você tem fé,